Fala pessoal do podcast Mão, bom domingo para vocês. Saiu um pouquinho do foco, né? Agora voltou ao foco. E a pergunta deste vídeo é a seguinte: de quem é a culpa pelo mau futebol apresentado pelo Corinthians? O resultado foi bom contra o Grêmio ontem em Porto Alegre, tá? Não vou ser aqui também sacana ou sei lá, uma pessoa incoerente de falar que empatar com o Grêmio em Porto Alegre é um resultado ruim. O resultado foi bom. O Grêmio vai ganhar de muita gente em Porto Alegre e esse ponto que o Corinthians conquistou vai fazer a diferença. Agora, o futebol foi, mais uma vez, terrível. Assim como foi em Belo Horizonte, fora aqueles 20 minutinhos que o Corinthians fez 2 gols, o futebol do Corinthians foi terrível. E por isso eu pergunto neste vídeo para vocês. Vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu vou dar minha opinião, mas eu levo em conta a opinião de vocês também. Deixem aqui nos comentários. De quem é a culpa? Eu vou começar pela diretoria. André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Wilson, Eduardo Ferreira, né? São os atuais mandatários do futebol do Corinthians. Contratações muito ruins foram feitas nessa última gestão, né, do Andrés. Eu vou citar de cabeça aqui Richard, Matheus Jesus, para não falar de Gustavo Mosquito, André Luiz, que acabou sendo vendido, foi um bom negócio, mas enfim, Matheus Matias, não lembro se foi o Andrés ou o Roberto de Andrade, mas o Roberto de Andrade está apoiando o Andrés e para mim são juntos. Né? Os 6 anos de Roberto de Andrade e André Sanches, para mim é a mesma coisa. Fora do Luigi, né? O Luigi acho que foi o Roberto de Andrade. Quem mais que depois foi emprestado? Cara, teve muita gente contratada pelo Corinthians. O negócio com o Bahia, pelo Juninho Capixaba, que o Corinthians pagou uma grana e ainda deu o goleiro lá para eles. E depois, quando foi contratar o Luan, perdoou a dívida do Grêmio pelo Juninho Capixaba. Né? O negócio com o Luan eu não vou criticar, porque eu parto do princípio como jornalista o seguinte: quando eu não critico na hora da contratação, eu não critico quando não deu certo, porque eu acho isso uma puta sacanagem dos jornalistas, e eu tô falando da minha categoria de jornalista, tá? Muitos colegas meus, o time vai contratar, pô, vai ter contratação, muito legal, daí o jogador não deu certo, o dirigente errou ao contratar. Não, eu elogiei a contratação do Luan, então não vou criticar a contratação do Luan. Posso até criticar o Luan, mas a contratação do Luan eu não vou criticar. Agora, Michel Macedo, repito, Michel Macedo, para ser reserva do Fagner, meu amigo, sendo que o Corinthians tem o Igor, que está emprestado, Formiga, né, o apelido dele, tem o Daniel Marcos, que disputou a Copa São Paulo, enfim, tem um monte de molecada boa para a posição. Sid Clay, jogou bem ontem, não foi mal, mas o Corinthians pagou pelo empréstimo do Sid Clay 1 milhão de euros, pelo empréstimo, por um ano. Vale a pena para um time que não tem dinheiro? 1 milhão de euros, sendo que está vendendo o Carlos Augusto por 4. Está vendendo o Carlos Augusto por 4 milhões de euros. E pagou pelo empréstimo por um ano 1 milhão de euros pelo Sid Clay, sendo que tinha o Carlos e o Lucas Piton no elenco. Piton ficou no banco ontem. Deixa eu ver quem mais. Gabriel, o Ederson, foi um negócio de ocasião, né? Ele se livrou lá do Cruzeiro e o Corinthians pegou de graça, mesmo assim fez 5 anos de contrato, que eu acho muito. Mas enfim, Cantillo, pode ter pagado caro, mas é bom jogador. Luan já falei, Ramiro, acho que foi uma boa contratação. Matheus Vital foi um negócio de oportunidade também, o Vasco estava ali cuidando, né? Os jogadores, o Corinthians, se eu não me engano, pagou 8 milhões de reais. Um negócio assim pelo Matheus Vital. Se começar a jogar bola, pode ser vendido e o Corinthians até recuperar essa grana. O Jô foi um ótimo negócio. O Gil foi um ótimo negócio. Eu sou um cara que eu gosto de ser honesto, tá? Quando o negócio é bom, a gente elogia. Quando o negócio é ruim, a gente critica. Contratou um monte de porcaria. Um monte de jogador ruim que não tem a cara do Corinthians, que não dá para jogar no Corinthians, né? Para não falar dos famosos cagotes, né? O Giovanni Augusto, o Guilherme, o Marlone,
e o glorioso Marquinhos Gabriel, que foram na gestão Roberto de Andrade, nessa gestão também contrataram diversos jogadores que não têm a mínima condição de jogar no Corinthians e que hoje estão no banco de reservas. Conversei com uma pessoa da comissão técnica do Corinthians que me disse que os moleques que estão vindo da base, eu não vou falar o nome dessa pessoa, óbvio, mas essa pessoa me disse que os moleques que estão vindo da base estão vindo sem fundamentos básicos de jogadores de futebol, como domínio e chute. E essa pessoa me deu o exemplo do Janderson. O Janderson subiu da base para o profissional sem saber chutar e sem saber dominar uma bola, né? O Corinthians vendeu o Cleison para o Bahia, o Cleison jogava mais que o Janderson. Aliás, desde que saiu o Romero, o Corinthians, nosso colega Tomás Rosolino do meu timão, fez a conta, o Corinthians acho que contratou 22 jogadores, sei lá, um negócio assim, e não acertou em um. Johnny Gonçalves, pelo amor de Deus, Johnny Gonçalves. Eu estou tentando lembrar aqui os negócios ruins feitos pelo André Sanches, e eu falei para ele, tá? Antes que venham falar, você critica o Andrés, mas na frente dele você pipoca. Eu não vou mostrar aqui, mas eu falei para ele. Eu converso com o Andrés por celular e eu falei que o Corinthians só tem 10 jogadores nesse momento. Em todo o elenco do Corinthians, o Corinthians tem 10 jogadores que prestam. O resto podia ser emprestado. Eu falei pro Andrés, tá? Então não critico só pelas costas, não, tá? O Corinthians tem 10 jogadores que prestam. O resto devia ser negociado. E o Corinthians devia começar tudo de novo. Enfim, essa é a parte da diretoria. Thiago Nunes foi contratado, chegou com, sou foda, Atlético Paranaense, ganhei a Sul-Americana, ganhei a Copa do Brasil, cacete A4, fora Ralf, fora Jadson. Pode ter acertado ao mandar os caras embora, tanto que o Ralf tá no Havaí, sei lá, e o Jadson não conseguiu trampo até agora. Eram ex-jogadores em atividade e ganhavam um salário alto. Pode ter acertado. Agora, o jeito que aconteceu foi totalmente errado. Desrespeitou 2 jogadores que tinham história no Corinthians. Me disseram lá dentro, tá? Porque eu converso com as pessoas antes de emitir opinião, que o Thiago chegou meio assim, ó, tá? A galera ficou com um pouco de receio. Falou, o cara veio do Atlético Paranaense e já chegou assim, achando que é o Pepe Guardiola. Calma, muita calma nessa hora. Nisso a paralisação do futebol fez bem. O Thiago voltou um pouco diferente, me disseram lá dentro, de novo, tá? Não tô dando só opinião, é informação. Paralisação do futebol fez bem, o Andrés deu um chega junto nele depois daquela entrevista que ele deu pro Napoleão de Almeida, nosso colega, que ele falou que o CEPRO lá do Corinthians estava sucateado, né? O departamento de inteligência do Corinthians estava sucateado. Então ele deu uma baixa ali, tanto que ele fechou o time no Campeonato Paulista, né? Esqueceu um pouco aquela ideia de vamos atacar, vamos abrir, que eliminou o Corinthians na Libertadores, na pré-Libertadores e quase eliminou o Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista. Ele mudou um pouquinho os pensamentos dele, assumiu, né, que tinha jogadores ruins no elenco. Ele não vai falar isso publicamente, mas ele assumiu que tinha jogadores ruins no elenco, acertou o time, né, com o Matheus Vital pela esquerda, a gente tem que elogiar, mas o Thiago Nunes está falhando ao não propor um estilo de jogo diferente. O estilo de jogo do Thiago é o estilo de jogo do Carille. Todo mundo na defesa, marcação atrás do meio de campo. No começo do ano era marcação na frente do meio de campo, se vocês não se lembram. O Matheus Vital improvisado na esquerda, o Ramiro na direita, o Jô no ataque, o Cássio joga a bola, o Jô tenta quicar para algum dos lados, né? O Ramiro joga mais como lateral direito do que como ponta, ajudando para o Fagner poder subir. O Carlos só defende, praticamente, né? O Matheus Vital não volta tanto, então o Carlos só defende, praticamente, ou seja, arrumou o time para não tomar gol, tanto que não tomou gol em 5 partidas do Campeonato Paulista no retorno do futebol. Mas e jogar bola? Não tem material humano. Tudo bem, mas o treinador ganha para isso. E tem muito treinador que com muito menos material humano faz o time jogar. Tem que ter escape, tem que ter jogada ensaiada, tem que ter criatividade. O que o Sampaoli fez com o Santos no ano passado. Tem gente que não gosta do Sampaoli, eu sou fã do Sampaoli.
O que ele fez com o Santos que em 2018 estava para cair no Campeonato Brasileiro com o Jair Ventura, grande Jair Ventura. Daí perdeu o Rodrigo, perdeu o Gabigol, perdeu mais um, não lembro, mas Rodrigo e Gabigol. E daí deram para o Sampaoli. O Sampaoli levou o time ao vice-campeonato brasileiro em 2019. Isso que eu acho que o treinador tem que fazer. Não que tem que fazer milagre, mas porra, faz o time jogar, amigo. Você ganha bem para isso. Agora vamos dizer do elenco. Cássio é o Cássio, tá fazendo milagre, como sempre. Fagner tá jogando muito. Na final contra o Palmeiras eu não gostei das duas atuações dele, na primeira e na segunda. Na segunda até saiu machucado. O Gil tá bem. Ele não estava bem no começo do ano, porque como o time marcava em linha alta, quando sobrava o atacante e ele não tem tanta velocidade assim, então não estava bem, mas agora nesse esquema mais defensivo está bem. Danilo Avelar entrou bem, apesar de algumas falhas, acho que vai virar um ótimo zagueiro. Carlos Augusto bem, Sid Clay foi bem contra o Grêmio, também sou justo, tá? Critiquei muito a contratação do Sid Clay, acabei de falar que pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo dele é um absurdo, jogar dinheiro fora. Podia ter ficado com o Lucas Piton e com o Carlos, mas foi bem contra o Grêmio, tá? Gabriel, sempre muito bem. O Camacho, eu não sou dos críticos do Camacho, tem muita gente que não gosta dele, para mim o Camacho vai bem quando entra. O Ederson é mais marcador, ele fez 2 gols de longa distância, todo mundo achou que, pô, é o novo Sócrates, é o novo Paulinho, não sei o que, porque chutou 2 bolas e fez 2 gols, é mais marcador. O Cantillo é um baita jogador, sabe pensar. O Luan está em péssima fase, na minha opinião, mas o Luan não é o pensador que o Thiago quer. O Luan nunca foi um pensador, tipo um Jadson, um Danilo. Eu acho que o Corinthians precisa urgentemente de um cara para pensar o jogo, sabe? Uma cabeça pensante dentro de campo. O cara para parar, segurar a bola, olhar para um lado, olhar para o outro, para onde que eu passo, tipo um Rodriguinho, um Renato Augusto, sei lá. Rodriguinho na boa fase, né? Enfim, acho que o Corinthians precisa urgente. Daí põe o Luan na esquerda ali, onde está o Matheus Vital, na direita, onde está o Ramiro. Ele vai jogar muito mais perto do jogo, sabe? Põe o Luan do lado do jogo. Qual a dificuldade de pensar isso? Põe o Luan do lado do jogo. O Luan é habilidoso, mas na função que ele tá, ele não joga bola, ele não sabe jogar bola assim. Ele não é o cérebro do time, muito pelo contrário, o Luan não vê o jogo. Se você for no... o pessoal não tá indo no estádio, tá vendo o jogo pela TV, e a câmera da televisão mostra só a bola, só a bola, só a bola, só a bola. Eu, quando fui ver os jogos do Mirassol e a final contra o Palmeiras no primeiro jogo, na arena, né, que eu consegui entrar como repórter da Transamérica, eu fiquei observando o Luan. O Luan se esconde o jogo inteiro. Ele não é aquele cara que chama o jogo. O Cantillo faz isso mais do que ele. O Arauz, coitado, tá correndo mais que o Luan, mas o Arauz é o Arauz, né? Não preciso falar nada, é o Arauz. O Arauz nunca vai ser o Jadson, o Danilo, infelizmente, né? É o Arauz, tem as suas limitações. Quem falta? O Jô, não preciso falar nada, artilheiro, né? O Janderson, coitado. Everaldo, podia emprestar o Everaldo, né? Pra pelo menos não ter ele no banco como opção. Não ter o Everaldo no banco é uma vantagem. Quem mais? Tem os moleques da base, né? Que o Thiago tá subindo. O Juan, que entrou na partida contra o Grêmio, bom jogador. Tem o Xavier. O Léo Natel é outro que não boto fé, nada contra o garoto, mas não boto fé. Enfim, falei sobre diretoria, falei sobre Thiago Nunes e falei sobre jogadores. O vídeo ficou um pouco mais comprido que o normal, porque eu quis desembuchar aqui o que eu achei, não só do jogo contra o Grêmio, mas das últimas partidas do Corinthians e o que tem que mudar para o restante do Campeonato Brasileiro. Acho que o Otero vai ser titular da equipe. Estou falando que vai mudar a equipe da água para o vinho, que o Corinthians vai virar uma seleção brasileira, mas vai ser titular da equipe, vai ajudar muito, na minha opinião. Pode até com o Otero na esquerda puxar o Matheus Vital para essa função de meia que eu estou pedindo e colocar o Luan do outro lado. Aí o Thiago Nunes ganharia o meu respeito se fizesse isso, porque eu acho que o time melhoraria muito. Enfim,
É isso, pessoal. Quem não tiver inscrito aqui no canal, se inscreva, é muito importante pra gente. A gente tá chegando a 100 mil inscritos. É uma marca muito bacana que a gente vai atingir aqui no Podcast Mão, 100 mil inscritos. Ativa as notificações, sempre tem vídeo legal. E comenta aqui quem vocês acham que tem culpa ou não tem culpa. Enfim, diretoria Thiago Nunes ou o elenco do Corinthians? Ou ninguém? Um abraço. Até.